minha saudação aos prezados irmãos, às irmãs, e a minha gratidão a Deus por, mais uma vez, ter este privilégio de abrir a palavra sagrada e compartilhá-la. Deus nos conduza aqui em tudo. Vamos abrir o livro sagrado, livro dos Salmos, capítulo 142. No versículo 7, nós lemos: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Este é o versículo desta noite. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os irmãos devem estar lembrados que Saul perseguiu muito a Davi. Queria acabar com a vida de Davi de todo jeito. Durou muito tempo aquela perseguição. Davi sabia que Saul não o tolerava, Saul o invejava. Saul não queria que ele continuasse vivo. E as perseguições foram acontecendo e Deus sempre livrando Davi. Certa vez, agora entrando no Salmo 142, a Bíblia diz que Davi estava com os seus homens dentro de uma caverna, um lugar onde o rebanho costumava ficar, os pastores trabalhavam por ali, e Davi com os seus homens ficou lá no fundo daquela caverna. Devia ser uma caverna muito grande, profunda. E Saul perseguindo Davi. Saul teve a sua necessidade fisiológica. Ele precisou de um banheiro. E entrou naquela caverna. Impressionante esses relatos bíblicos, né? Davi lá nos fundos. O Saul entra, diz a Bíblia, para aliviar o seu ventre. Tirou aquele aparato todo de rei, aquela túnica, fez ali a sua necessidade. Os homens de Davi, eu penso que cochichando, porque tinha coisa baixinha ali, né? Na caverna, o som propagava. Os homens de Davi disseram: e agora? Chegou a hora de você matar Saul. Eles chegaram a dizer: Deus entregou Saul a você. E meus irmãos, Davi não aceitou isso. Ele foi lá, cortou um pedaço da roupa de Saul, que a roupa dele está mais distante, né? Ele fica mais à vontade. Cortou um pedaço da orla lá no manto de Saul e ficou quietinho. O Saul termina, sai, quando está lá distante da montanha, Davi vai com aquele pedaço da roupa dele, lá no alto ele grita, como que dizendo, aqui ele chama até Saul de meu pai. Eu poderia ter matado o Senhor, não o fiz, porque eu não poderia tocar no ungido do Senhor. E os estudiosos dizem
que este Salmo 142 foi escrito lá naquela caverna. Foi lá que Davi compôs este salmo, essa oração ao Senhor. Eu não poderia explicar com detalhes estas palavras de Davi, porque ele diz aí no versículo 7, orando a Deus, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Ele estava sentindo que a sua alma estava encarcerada, estava presa. Penso que havia no coração de Davi sentimentos que levaram aquele homem de Deus a dizer que ele estava encarcerado. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos nisso. O tema da nossa meditação é cárceres diversos. Cárceres diversos. Cárceres são prisões, são cadeias. Penitenciárias diversas. Nós estamos constantemente ouvindo, a respeito disso. Penitenciárias de segurança máxima. Os noticiários estão sempre dando notícias. E meus irmãos, em primeiro lugar, vamos recordar sobre cárceres para o corpo. Cárceres para o corpo. As autoridades, os governos estão sempre providenciando cárceres, até mesmo aumentando os espaços, porque o número de pessoas criminosas e que precisam ser presas, o número vai só aumentando, só aumentando. E a Bíblia nos fala de alguns exemplos de pessoas presas, encarceradas, fisicamente. A Bíblia nos diz de José do Egito. José do Egito foi caluniado e foi parar na cadeia. Lá na cadeia, ele ficou conhecendo o copeiro do rei e o padeiro do rei. Estão lembrados? E os dois tiveram sonhos e estavam precisando de alguém que fizesse as revelações dos sonhos. E foi o José quem fez. Foi o José. José interpretou o sonho do copeiro mor, copeiro-chefe, que seria, dentro de 3 dias, libertado daquela cadeia, daquele cárcere, e teve a coragem também para falar para o padeiro: você daqui 3 dias vai morrer. O copeiro vai sobreviver, você vai perder a vida. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, até José falou com o copeiro: quando você estiver livre lá no palácio, não se esqueça de mim. Vale lá com o rei, meu respeito. Mas o José ficou mais 2 anos preso. Então, cárcere. Temos também a história de João Batista. João Batista também foi parar na cadeia. Ele ficou preso na cadeia e lá ele foi decapitado. O apóstolo Pedro também sabe o que é ficar encarcerado. Diz a Bíblia que ele foi preso, foi livre miraculosamente daquelas grades. Também um outro que tinha experiências diversas de prisões, o apóstolo Paulo.
Ele e o seu companheiro Silas, lá em Filipos, foram presos, ficaram presos lá também, injustamente. Portanto, irmãos, a gente sabe de várias histórias bíblicas, histórias da nossa época, de pessoas que experimentaram e estão experimentando. Enquanto nós estamos falando aqui, quantos estão presos? Quantos? Ali no centro da cidade tem aquela prisão ali feminina. Muitas vezes eu e o Cleide passamos ali de carro e a Cleide até comenta alguma coisa, né? Da infelicidade daquelas mulheres. Horário de visita fica aquela quantidade de familiares ali por perto para fazer visita a entes queridos. Então são prisões que aprisionam corpos. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, eu quero lembrar a vocês sobre os piores cárceres. Esses que têm aí as grades de ferro não são os piores. Os piores cárceres são os invisíveis. Agora a coisa vai ficando mais séria e grave. Os piores cárceres são os invisíveis. Aí eu vou dizer com toda clareza aos irmãos: esses cárceres invisíveis são providenciados por Satanás e seus demônios. Os cárceres que nós não enxergamos, eles não são palpáveis. Esses são os piores cárceres. Querem ver um exemplo? Eu já preguei sobre isso aqui. Em certo sábado, diz a Bíblia que Jesus foi à sinagoga. Era costume dele. Ele foi à sinagoga, estava ali ensinando, quando entrou uma mulher com um defeito físico. Lembram-se? Ela encurvada entrou naquela sinagoga. E o Senhor Jesus Cristo, vendo aquela mulher, ele a chamou e a libertou. Agora, até aí não diz muita coisa para o nosso assunto. O Senhor Jesus Cristo, vendo a atitude daqueles fariseus, daquelas pessoas que estavam ali, reprovando o que ele fez, então ele disse assim: como não haveria de fazer isso, de libertar essa mulher, filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Olhem bem o esclarecimento de Jesus. Ele estava dizendo: Satanás trazia essa mulher presa, no nosso contexto de hoje, encarcerada há 18 anos. A mulher sabia que ela estava encarcerada por Satanás? Não sabia. Não sabia, coitada. Ela estava toda torta lá, aquele defeito físico, impedindo-a de uma vida normal, e não sabia que era cárcere satânico. Então era um cárcere invisível. Estão vendo a seriedade e a gravidade do problema? Meus irmãos, possessões demoníacas são cárceres. Pessoas que ficam encarceradas, pessoas dominadas pelo maligno. Essas possessões são os cárceres mais comuns nos nossos dias. Possessões demoníacas. Parece-me que eu já toquei nesse assunto aqui. Se toquei, eu vou repetir. Já lidamos, já vimos, já participamos de expulsão de demônios, de pessoas endemoniadas.
Muitas e muitas vezes. A Cleide às vezes fica assustada, de noite ela é acordada e eu estou sonhando que estou expulsando demônios, né? Acorda, Cleide. Mas essa expulsão de demônios é coisa muito séria, muito séria. E nós, é comum no nosso meio, porque liga a televisão em certos programas religiosos, eu falo isso com muita seriedade, eu não estou criticando de ninguém, mas ligamos a televisão em certos programas religiosos, e ali há o que muitos chamam de expulsão de demônios. Agora, as pessoas, nestas ocasiões, elas estão assim com um comportamento muito estranho, não é verdade? Às vezes gritando, se remexendo. Eu já vi dentro de igreja, na hora de culto, pessoas sendo possessas e vão serpenteando debaixo do banco assim. Tem cenas muito claras na minha lembrança. Pessoas dentro da igreja andando debaixo do banco assim, igual uma serpente, possessas. Mas tem-se a impressão de que o endemoniado tem que fazer isso. A planta da endemoniada ainda tão bonitinha, quietinha ali. Mas, meus irmãos, não sejamos ingênuos. Vamos pensar no Judas Iscariotes. Foi quem traiu o Senhor Jesus Cristo. Naquela noite, na última ceia, quando o Senhor Jesus Cristo, eles estavam querendo saber quem é Senhor, quem é o Senhor Jesus Cristo, molha um pedaço de pão e dá ao Judas para identificar. Quando a Bíblia diz, quando Judas tomou o pão, Satanás entrou nele. Aí ele ficou andando debaixo do banco, correndo, e gritando, e pulando, e com voz diferente, com voz... Não. Do jeito que ele estava, direitinho, saiu. E foi procurar as autoridades religiosas para combinar a entrega de Jesus Cristo. Usando o seu raciocínio, estava endemoniado, diz a Bíblia. E não era um demôniozinho qualquer, não. Era o principal, era Satanás que entrou nele. Era o chefe. Estão vendo que nós devemos buscar de Deus discernimento. Porque nem todo endemoniado anda aprontando e fazendo teatro. Muitos endemoniados estão direitinho, bem vestidos, homens, mulheres, nos seus trabalhos, engravatadinhos, no seu dia a dia. Endemoniados, aprisionados, encarcerados. Eu estou falando de cárcere invisível. Cárcere que a pessoa não percebe, como eu citei o exemplo aqui daquela mulher naquele sábado na sinagoga. Cárceres invisíveis, cárceres que confundem as pessoas. O imperador Nero era um endemoniado, o Adolfo Hitler era um endemoniado, tantos outros que a gente poderia citar aí que só trouxeram prejuízos para a humanidade. Só podia ser endemoniado, só podia ser possessão de demônios. Meus irmãos, esses cárceres invisíveis são um verdadeiro império das trevas. Império das trevas. A Bíblia diz na carta aos Colossenses que o Senhor nos tirou do império das trevas. Quem não é do Senhor é do maligno. Quem não está na luz está nas trevas. Quem não está salvo está perdido. Quem não é do céu é do inferno. Então não podemos ficar inventando aí um lugar intermediário.
Estão entendendo aí a seriedade deste assunto? Diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. As pessoas andam algemadas pelo maligno. Quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos, quantos familiares não sabem, não percebem, não distinguem, estão algemados. O comportamento, as coisas que fazem, que falam. Eu só posso entender que é do maligno, e eu não creio que isso seja extremismo, exagero de minha parte. A Bíblia fala: se pois o Filho, que é Jesus, vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E é só Ele para libertar desses cárceres, só Ele para tirar destas prisões. Meus irmãos, quando a gente dá uma olhada para o passado, quando a gente faz uma retrospectiva da vida, a gente chega a essa conclusão: o Senhor me libertou. Eu era do maligno, não é possível. Uma boca suja, uma vida imoral, um procedimento prejudicial ao meu semelhante, desonestidade. Eu era preso, o Senhor me libertou. Eu resolvi mudar de vida. Resolveu coisa nenhuma. Se você de fato mudou, foi o Senhor Jesus Cristo que soltou as algemas. Foi Ele que libertou. Não foi a sua força de vontade, de jeito nenhum. A igreja teve um papel maravilhoso na minha vida. Ela me tirou da lama, não tirou nada. Uma boa igreja pode ser um canal, ela pode ser um instrumento de Deus para Deus libertar alguém. Mas não é a igreja que liberta. Se fosse igreja, acho que não tinha mais ninguém preso, porque o tanto de igreja que tem em São José dos Campos, falando de Jesus. Então, são libertações. Mas eu quero mexer agora no terceiro e último ponto. Nós falamos sobre cárceres para o corpo, né? Esse feito de ferro, de grades, muros altos, cercas eletrificadas. Isso é cárcere para o corpo. Falamos dos piores cárceres, que são os invisíveis. Mas, meus prezados irmãos, agora, nesse ponto final, vamos pensar em experiências de almas de crentes encarceradas. Agora mexe comigo. Agora mexe com o Felipe. Agora mexe com o Bezerra. Agora mexe com cada um de nós. Almas de crentes encarceradas. Pastor, mas é possível? Claro que é. Claro. Meus prezados irmãos, Davi era crente? Alguém que tem alguma dúvida? Será que nós temos dúvidas se Davi está no céu? Não temos, né? Nós vamos conhecer Davi. Ele vai nos contar essa história melhor aí do Saul lá dentro da caverna. Ele era crente. Agora, o que diz o versículo 7? Qual foi a oração de Davi? Tira a minha alma do cárcere. A alma dele estava no cárcere. Senão eu não leria isso desse jeito. Tira a minha alma do cárcere. Com que propósito? Está aí, para que eu dê graças ao teu nome. Para que eu dê graças ao teu nome. Meus irmãos, minhas irmãs, almas crentes encarceradas não conseguem prestar cultos agradáveis a Deus. Almas crentes encarceradas não conseguem tocar instrumentos ou usar suas vozes para louvar a Deus. Podem fazer tudo isso, mas Deus não aceita.
Primeiro, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Eu preciso ter uma vida cristã, agradável, aprovada pelo Senhor. Mas isso só poderá acontecer depois que a minha alma sair do cárcere. Não é o meu corpo. Meu corpo não está encarcerado. O corpo de ninguém que está encarcerado, senão não estaria vindo aqui. Mas a alma encarcerada. Por isso que eu disse no início, eu não consigo entender essas palavras, essa oração de Davi, naquela época lá da caverna. Quem sabe, a alma dele estava encarcerada pelo medo. Crente fica com medo? Eu já fiquei muitas vezes. A gente entra num cárcere chamado medo. Não é fácil. Não é fácil, só pelo poder de Deus. Meu esposo tinha um medo. Você nem imagina. Esse pastor que está falando aqui, eu não conheço alguém que foi mais medroso do que eu. Eu saía tarde lá em Belo Horizonte, saía tarde da escola. O ônibus me levava até um certo lugar, depois eu tinha que caminhar a pé até a minha casa. Era dentro da cidade, era lugar de casa, não era roça, não. Mas e o medo da escuridão? E o pavor? Eu já saía do ônibus assobiando, porque achava que eu assobio e ia me ajudar. Fazer um barulho assim, eu acho que me ajudaria. Já desci os degraus do ônibus fazendo oração do Pai Nosso. Que reza! Aquilo era uma reza, não era oração. No domingo eu estava na igreja. Não faltava nada. Esse cárcere, meus irmãos, que segura a alma. A alma está ligada à personalidade da pessoa. A alma, ela está ligada aos sentimentos, ela é a sede dos sentimentos. Então, quando eu penso nesta prisão, neste cárcere da alma, eu penso tudo na minha vida, tudo na vida de um ser humano. Tudo. Quantas vezes, eu estou falando de crente, de alma de crente, não estou falando de incrédulo. Quantas vezes a alma do crente entra num cárcere chamado tristeza. Tem cárcere chamado tristeza, chamado angústia. E dura? Quantas vezes eu já conversei com um crente, pastor, não, essa angústia não sai de dentro de mim, está encarcerado. Está encarcerado. Uma tristeza que corrói. Não tem momentos de alegria. Quantas vezes a alma do crente entra num cárcere de desânimo espiritual? Não tem ânimo para nada mais. Bíblia, então, não quer nem saber. Não tem empolgação diante do Senhor. Quantas vezes a alma do crente entra na desesperança? Não tem mais esperança. A vida perde o sentido. Quantas vezes a alma do crente entra no cárcere das preocupações? Não consegue mais dormir direito. A preocupação acaba. Deita, já está pensando no dia seguinte, o sono foge, não adianta ir na cozinha tomar água, pode colocar bastante açúcar na água, não adianta. Está num cárcere, chamado cárcere da preocupação, o cárcere da desconfiança. Cárcere que não deixa a pessoa esperar realmente no Senhor Deus. Quantas vezes o crente entra num cárcere chamado orgulho, num cárcere chamado soberba. Ele acha que é melhor que os outros, que ele é mais capaz, que ele tem mais condições. Quantas vezes o crente entra num cárcere da mentira, da falsidade? São coisas aqui feias, né? Que se tiver algum não crente aqui vai sair. Eu não sabia que esse povinho era desse jeito, não.
infelizmente, essa nossa natureza, ela é traiçoeira. Já que o maligno não conseguiu nos impedir de passar pelo renascimento, pela regeneração, de nos tornarmos filhos de Deus, agora ele fica mexendo nessas áreas todas dos nossos sentimentos, ele fica mexendo nessas áreas todas que implicam a nossa personalidade e vai nos aprisionando. Encontrou uma chance, ele provoca, ele é criativo para nos aprisionar. Isso não vai tirar a salvação de ninguém. Esses caras, eles não tiram a salvação de ninguém. Mas, meus irmãos, que prejuízo ele faz. Que transtorno, que tragédia na nossa vida. Quantas vezes é o crente, é o cárcere da alma, o cárcere da murmuração, das reclamações. Nada está bom, dia nenhum está bom. Você está encarcerado. Está encarcerado. Eu não tenho medo de chegar a esta conclusão. Saia deste cárcere. Ele é nocivo, ele é prejudicial. Cárcere da maledicência. Fala mal dos outros. Que cárcere terrível é esse também. Cárceres dos maus juízos, dos maus julgamentos. A gente julga. A gente nem bem ouve alguma coisa da pessoa, ou vê a pessoa, já está fazendo julgamento a respeito dela. Saia desse cárcere. Isso é coisa muito séria na vida de uma pessoa. É o cárcere do sexo pecaminoso. A pessoa vive presa a isso. O tempo todo está voltada para este assunto. Meus irmãos, se a gente fosse ficar falando aqui, eu acho que a noite seria pouco. São muitos cárceres. O cárcere que não chama a atenção do irmão ou da irmã, chama a atenção do outro. E um cárcere diferente chama a nossa atenção. A gente se volta para isso. Eu te peço em nome de Jesus, grave esta palavra de Davi. Tira minha alma do cárcere. Tira minha alma do cárcere. Eu estou livre fisicamente. Eu saio, eu entro no carro, eu pego a bicicleta, eu vou à cidade, amanhã eu vou trabalhar. Fisicamente, eu estou livre. Livre. Eu vou me alimentar, eu faço todas as coisas normais. Mas a minha alma está encarcerada. Está encarcerada. E eu estou apresentando um louvor que não satisfaz nem a minha alma, quanto mais o Senhor nosso Deus. Não preenche nem o meu interior, quanto mais o interior de Deus, o coração do Senhor. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Eu tenho que dar graças ao teu nome. E para isso eu preciso ser uma pessoa livre. Clame como Davi. Tome essa posição do rei Davi. Mas, meus irmãos, confesse qual cárcere que está aprisionando você. Confesse. Senão a gente vai ficar aí, vamos pagar. Falando o que o pastor falou, o que a Bíblia falou. Tira minha alma do cárcere. Aí é como se Deus perguntasse qual cárcere. Ele sabe, mas Ele quer a nossa confissão. Ele quer que reconheçamos em que cárcere estamos presos. Aí nós podemos dizer para Ele, Senhor, esse cárcere é o cárcere da tristeza, do descontentamento, dos queixumes, das reclamações, é o cárcere das angústias, é o cárcere da língua solta, da maledicência. Senhor, eu estou precisando sair desse cárcere. Já faz tempo. Aquela mulher fazia 18 anos. Você quer ficar quanto tempo? Quer ficar o tempo que ela ficou? 18 anos? Tem gente que fica até morrer. Até morrer. Meus irmãos, às vezes eu converso com certos crentes que eu fico desanimado. Para esse aí não. Esse não tem jeito com esse, vai para o plano desse jeito.
vou colocar no caixão. Não tem, não quer, não reconhece, não quer mudança de vida. Entra domingo e sai domingo, é a mesma pessoa. Não vejo nada diferente, nada diferente. Tira a minha alma do cárcere. O salmista disse o mesmo Davi, refrigera minha alma. Ele queria refrigério. E uma alma encarcerada não vai ser refrigerada nunca. Nunca. Pode tomar a água mais fresca, mais gelada aí, que vai refrescar a sua boca, a sua garganta, o seu estômago. Mas a alma não vai refrescar, não. Não vai refrescar. É só o sangue de Jesus que refresca. Ele purifica, ele limpa. Aí a situação muda. Eu fico impressionado quando o salmista, ele disse assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Tem gente que se alimenta das suas lágrimas. Peraí, tem alimento melhor. Tem alimento melhor. A lágrima é salgada. É aquela que engoliram lá. Tem alimento melhor. Busque esse alimento do Senhor. Esse maná precioso, essa mesa preciosa. Busque isso do Senhor. E os irmãos, as irmãs vão ver a diferença, a diferença. A palavra de Deus lá em Jeremias fala que quando há essa operação do Espírito Santo, a sua alma será como um jardim regado. Como um jardim regado. A gente percebe o jardim que está regado e o jardim que é descuidado. Assim, a sua alma será como um jardim regado. Regado pelo Senhor, pela água viva. Só encontramos no Senhor. Tira a minha alma do cárcere. Quem sabe, nessa semana que hoje se inicia, nós vamos começar a experimentar libertações da nossa alma. Libertações da nossa alma. Glória a Deus.